Olá, aula rápida hoje para terminar o capítulo anterior, em que a gente parou exatamente quando eu ia começar a falar sobre liderança, motivação. Liderança é algo importantíssimo em qualquer tipo de administração, porque você vai ter as relações entre superiores, subordinados, e nem sempre ela é simples, na maioria das vezes não é, né? Quando a gente fala de administração o tempo todo, nós estamos falando de relações pessoais, e as pessoas são o elemento mais complexo que você vai ter dentro de qualquer organização. Por mais complexa que seja a tecnologia, a ciência, os processos industriais, o mais complexo é sempre o ser humano, porque ele é incontrolável, subjetivo, difícil de compreender as suas motivações e as suas razões e o seu comportamento. Não é algo determinístico, não é algo que você consiga controlar 100%. Portanto, são elementos imprevisíveis que podem trazer tanto ótimos resultados quanto enormes problemas para qualquer organização. Então, nós vamos falar sobre liderança e motivação bem rapidamente, uma aula rápida hoje, só para encerrar o capítulo anterior, e já podem começar ali o novo capítulo do estruturalismo, que já está disponível no Moodle. Bom, falando sobre liderança, voltando então ao slide onde nós paramos, né? Autoridade e aceitação. A pessoa pode examinar o mérito da proposição e, na base desse mérito, convencer-se de que deve executar uma proposição. Se alguém chega para você, um chefe, né, um líder, fala assim, faça tal coisa. Né, como é que as pessoas aceitam isso? Então, uma das formas é examinando o mérito, quer dizer, isso tem mérito, deve mesmo ser feito, precisa ser feito, né? A pessoa pode executar proposições sem estar completa ou até mesmo parcialmente convicta de seu mérito, ou seja, eu desconfio que isso não vai dar certo, mas como o chefe mandou, é bom que eu faça, né? É uma outra situação de autoridade e aceitação, e por último, a pessoa pode executar a proposição mesmo convencida de que está errada. Então isso vai depender muito da cultura da empresa, vai depender do tipo de pessoa que tanto como líder, como liderado, em algumas situações, por exemplo, vou pegar o exemplo mais radical, o exemplo do setor militar. Você mesmo que uma ordem seja errada, ela tem que ser obedecida porque você pode ser preso se você não obedecer à ordem, né? Então isso é algo que é completamente diferente de um outro tipo de organização que não tem esse regime, né, militar em que você tem a obrigação de cumprir ordens, né? Tanto que nome é ordem, né? Não é tarefa, execução, sugestão, nada. Quando um líder, um chefe superior dá uma ordem, você concordando ou não, a sua obrigação é cumpri-la. Então, existem vários tipos de pessoas e vários tipos de organização em que você vai ter essa questão do questionamento. O que a gente tem visto mais recentemente nas organizações mais recentes, mais modernas, é que há sim um diálogo, uma discussão, as pessoas recebem ordens e questionam, conversam, pedem para discutir, pedem para repensar, para montar um grupo de discussão, para tomar, antes de tomar a decisão definitiva, fazer algum tipo de questionamento. Então, isso tem sido comum, mas é recente. No passado, no modelo, né, de administração clássica, da administração científica, isso era inquestionável, parecido com a área militar mesmo, né? A ordem era feita para ser estritamente cumprida sem nenhum questionamento. Muitas vezes as pessoas aceitam as proposições daquelas em quem depositam grande confiança, em função de sua atuação anterior, do histórico da pessoa, do conhecimento, experiência que ela tem, da sua reputação geral, né, e de outros fatores também. Assim, um diretor pode assinar uma ordem de compra de equipamento preparada por sua secretária sem examiná-la, por ter confiança na capacidade dela tomar decisões nesse campo. Então, se você confia, convive com uma pessoa há muito tempo, ela nunca te colocou numa fria, você sempre teve essa facilidade, né, das pessoas, confiança no trabalho das pessoas, muitas vezes você toma esse tipo de decisão, não, eu deixo para a pessoa decidir porque ela é capaz, ela é competente, tem experiência. Então a reputação da pessoa também, tanto líder quanto liderado, ela pode influenciar na aceitação de ordens, né? Se eu tenho um chefe que tem muita experiência, já passou por muita coisa, ele é admirado, é competente, tem um histórico, tem um currículo, se ele me dá uma ordem, provavelmente ele sabe o que está fazendo. Então é também uma outra visão sobre a autoridade
E isso a gente chama de autoridade por confiança, né? Você acredita na pessoa e o vice-versa, né? Eu sou líder e eu tenho vários subordinados e aí eu peço alguma coisa, ou eles me trazem alguma coisa e eu simplesmente confio, sem questionar, sem fazer muita investigação se aquilo está certo ou não, por uma relação de confiança com aquela pessoa. Ainda existe a autoridade por identificação, né, que é as pessoas tendem a admitir mais prontamente a autoridade de uma pessoa ou grupo de pessoas com quem se identificam profissionalmente, socialmente ou de qualquer outra forma. Por essa razão, uma pessoa pertencente a dois grupos diferentes converte-se com frequência em importante meio de comunicação e de influência entre ambos. Quando fala dois grupos diferentes, a gente já falou sobre isso, daqueles grupos formais ou informais que existem dentro das empresas e que você, muitas vezes, eu não tenho influência sobre aquele outro grupo, onde eu preciso que algo aconteça, né? Então eu posso procurar alguém que tenha, né, que tenha trânsito em vários grupos diferentes e conseguindo convencer essa pessoa, através dela, essa pessoa convence os grupos dos quais eu não faço parte. Então, essa autoridade por identificação, ela também é muito comum quando você tem essa sensação de grupo. Por exemplo, engenheiros tendem a confiar mais em engenheiros, médicos tendem a confiar mais em médicos, professores tendem a confiar mais em professores do que entre grupos diferentes. Isso eu estou falando só sobre profissão, mas dentro dos grupos das empresas você tem lá o departamento de RH. As pessoas que trabalham no RH tendem a ter mais confiança entre elas do que em outros departamentos da empresa. Na questão dos grupos informais, também, da mesma forma. As pessoas, por exemplo, vou pegar um exemplo de uma empresa multinacional, a IKEA, uma empresa sueca, onde, por exemplo, não se fala sueco dentro da empresa, porque são tantos funcionários estrangeiros, né, um dos objetivos dele é essa diversidade cultural, então eles trouxeram tanta gente de tantos lugares que eles tiveram que passar a língua da empresa, a língua interna, para o inglês. Então se escreve e-mails em inglês, se faz reunião em inglês dentro de uma empresa sueca, no solo sueco. E isso é uma decisão que foi tomada para facilitar, né, essa comunicação dessa diversidade de gente. E aí o que acontece? Você tem fortes grupos informais, que são as pessoas do mesmo país. Dentro da IKEA você tem grupo de centenas de brasileiros, centenas de irlandeses, centenas de franceses e tal. Então esses grupos, eles tendem a ter uma identificação pela própria origem, pelo país. Então, por exemplo, se eu quero, né, se eu preciso ter alguma influência ou ter tomar uma decisão que vá afetar, né, um grupo informal como esse, como os brasileiros, os franceses e tal, muitas vezes eu vou ter mais chance se eu conseguir a adesão de um brasileiro, eu consigo através dele convencer o outro. Então é uma autoridade também por que convencer, né? Porque a autoridade, como eu disse, no passado ela foi muito de imposição mesmo, né? A autoridade pela força. Hoje em dia a gente tem modelos, né, bem diferentes, né? Aqui é o primeiro tipo, a autoridade e aceitação, né? Quando você simplesmente aceita sem questionar, isso aqui era um modelo muito antigo, né? Hoje, muitas vezes, essa autoridade ela acaba acontecendo depois de ampla negociação, e aí passa por tudo isso, né? Eu escolhi alguém em que as pessoas confiam que aquela pessoa é competente, e se ela aceitou uma determinada orientação, ela vai convencer outras pessoas também. A identificação por grupos também é outra forma. Ainda a autoridade por sanções, que é aquele primeiro modelo, né? Um modelo mais antiquado que a gente já falou. Nesse modelo, as pessoas podem obedecer em função de recompensas ou por medo de punições. Muitas vezes, porém, certas circunstâncias da organização impedem a utilização de determinadas sanções, né? Sanções é punição mesmo, né? É castigo sobre um tipo de comportamento. Se você não obedecer ou não fizer o que eu estou mandando, né? Você pode ser demitido. Esse tipo de restrição, né? Então, uma pessoa pode ter a seu cargo um número de tarefas para o desempenho das quais depende de empregados de outra unidade.
aos quais ela não pode aplicar nenhuma sanção eficaz, tornando-se necessário recorrer a outras fontes de autoridade. Então, quando você tem subordinados diretamente ligados a você, uma das sanções possíveis é essa, a ameaça da demissão. Quando você não tem essa possibilidade, a sanção fica difícil, você tem que utilizar de outros meios, de exercer a sua autoridade. Ainda na autoridade por sanções, cumpre lembrar que as punições também podem partir dos subordinados. Por exemplo, uma greve é um tipo de punição dos empregados sobre o patrão, punindo o patrão por ele não estar pagando direito, não estar respeitando os direitos dos empregados. Então, é uma autoridade por sanção, ou seja, eu imputo ao patrão, ao chefe, a dor de parar a empresa porque ele não está fazendo aquilo que ele deveria fazer ou aquilo que nós achamos que ele deveria fazer. Então, cumpre lembrar que essas punições também podem vir dos subordinados, agindo como instrumento de não aceitação de uma ordem ou decisão. Greves, atrasos propositais, retardamento deliberado do serviço, operação padrão, de vez em quando a Receita Federal faz operação padrão. Ela está fazendo o trabalho dela, mas ela está fazendo lentamente. Então, aquilo que eles fariam em uma semana demora 2 meses para fazer. E isso é algo que, logicamente, atrapalha todo o fluxo de trabalho da empresa, e a empresa, a organização, acaba tendo que tomar uma atitude para colocar as coisas em ordem. Então, esses são alguns exemplos desse tipo de autoridade por sanção que pode vir de cima para baixo ou de baixo para cima. E a autoridade por legitimação. Muitas vezes as pessoas obedecem porque se sentem obrigadas a seguir as regras do jogo. Tal atitude, baseada em condicionamento social, é a mais comum entre os subordinados e os seus superiores. Alguém me mandou fazer tal coisa, as coisas são assim mesmo, as regras do jogo são essas, então isso está legitimado, ou seja, mesmo que dê alguma coisa errada, não fui eu que tomei a decisão, foi alguém que mandou, eu estava só seguindo ordens. Isso também é muito comum. E não é, lógico, é muito comum, mas não é o mais desejado, Sempre que você tiver alguma dúvida, algum questionamento sobre alguma ordem, algum pedido ou algo a ser feito, isso deve ser discutido dentro de um modelo ideal de gestão e não simplesmente obedecido cegamente porque, se der ruim, problema não é meu, é de quem mandou eu fazer a coisa errada. Isso é ruim para todos, lógico, para quem fez, para quem mandou e para a organização em geral, no final das contas. As pessoas, então, aceitarão ordens se a ordem deve ser dada em uma linguagem inteligível para quem a recebe. Então, quem dá uma ordem deve dar uma ordem bem dada, bem explicada, bem esclarecida, para que as pessoas entendam o que deve ser feito, até para que as pessoas façam a coisa certa. A pessoa que recebe a ordem, deve acreditar que ela se harmoniza com os seus interesses pessoais, o interesse da pessoa que está cumprindo a ordem. Se eu der uma ordem para uma pessoa que ela sabe que vai prejudicar a si mesma, possivelmente essa ordem não vai ser bem aceita. A pessoa pode até, eventualmente, cumprir a ordem, mas não vai ser bem aceita. Se ela acreditar que envolve um ônus que destruirá a vantagem resultante de sua ligação com a organização, não haverá mais estímulo para que continue prestando sua colaboração. Então, por exemplo, eu dou uma ordem para alguém e essa pessoa sabe que se ela fizer aquilo, ela vai ser demitida, ela vai perder o emprego. Então, provavelmente, ela não vai fazer. Não haverá mais estímulo porque ela continue fazendo, colaborando e fazendo aquele trabalho, porque ela corre o risco de ser colocada fora da empresa. Ainda, as pessoas aceitarão a ordem se a pessoa que recebe a ordem precisa acreditar que ela concorda com os objetivos da organização, ou seja, aquela ordem ela tem a ver com o que a gente faz aqui dentro dessa organização. Nós temos, toda organização tem uma missão, tem uma visão, então se alguém me dá uma ordem que é contrária aos objetivos da organização, alguma coisa está errada. Então é muito provável que haja um questionamento e talvez a não execução daquela ordem, porque ela não combina com os objetivos gerais da organização, que são comunicados, divulgados entre as pessoas. Então, e por último, a ordem deve ser dada a um indivíduo que esteja física e mentalmente capaz, em condições de executá-la. Não adianta dar uma ordem absurda para uma pessoa que não tem capacidade, condição, não tem formação para fazer aquilo, porque isso não vai ser executado da maneira como a gente quer que aconteça. Bom, e isso foi a finalização desse capítulo que a gente começou na semana passada. Na próxima semana eu venho com um vídeo sobre o estruturalismo e espero que vocês passem bem a semana. Tá joia? Até segunda-feira. Boa semana.